Gente, a melhor forma de conhecer Atenas e rápido, de modo seguro, é através desses ônibus de turismo. Você compra o ticket válido para 2 dias e ele passa a cada 30 minutos. Você pode descer em todos os pontos que você achar interessante e depois retornar ao ônibus. É muito legal. Aqui começa a nossa aventura no ônibus turístico. Por ser por 2 dias, vale a pena um dia apenas ver tudo e depois no outro dia, já com mais tempo, ir descendo nos lugares e conhecendo os lugares e vivendo um pouco da história. E o bacana desses ônibus, esses ônibus que tem em grandes cidades turísticas, tipo Madrid, provavelmente Londres, Barcelona, eu já fui também em Cannes, em vários lugares, e que você vai conhecendo a história da cidade. E aqui em Atenas é imperdível a história, é uma das partes mais interessantes do passeio aqui de Atenas, é realmente a história. Tem avenidas largas com prédios modernos, mas também vai se misturando, você vai encontrando aqui ou ali algumas coisas da arquitetura antiga, das influências arquitetônicas de outras culturas, como é o caso do Império Bizantino, também influências greco-romanas, que na verdade as influências greco-romanas é o contrário, os gregos, foram os romanos que se inspiraram nos gregos. Olha, aqui é um lindo parque, a gente vai estar passando pelo Arco de Adriano. Aqui é uma avenida super famosa, a Avenida Amália, que é a rua do parlamento grego. Tem uma coisa muito interessante também, que é a troca de guardas, que eu vou fazer um vídeo só sobre a troca de guarda, porque dura, acho que pelo menos uns 10 minutos. Aqui seguindo nessa direção aqui, vamos voltar o trajeto. Ele deu uma parada, que é um dos pontos de parada do ônibus de turista. E é uma maravilha, dá para você sentar bem em cima hoje, não está tão frio, não está tão quente. Olha, aqui é o Arco do Adriano. E aqui é um grande parque, fica aberto diariamente até as 3h30 da tarde. Indo nessa direção aqui tem o Estádio Olímpico, que eu também vou estar mostrando. Tem muita coisa para ver. Atenas é muito lindo, muito interessante. E é impressionante como tem, que eu fico impressionada aqui, como tem táxi. Acho que tem mais táxi do que de qualquer outra coisa. Aqui é um sítio arqueológico que foi descoberto durante as escavações do metrô. Esse também eu vou mostrar num vídeo especial só sobre isso. E, nossa, quase ninguém vem de cá. Olha essa igreja que linda. Acho que é a única igreja estilo gótico aqui em Atenas. Foi que aqui falou no ônibus, na história. Várias construções antigas, ainda sem restaurações. Aqui é o Jardim do Parlamento. Também pode-se passear aqui em frondosas ruas arborizadas. O parque é lindo, realmente muito bonito, excelente passeio. Eu estava falando sobre os táxis, e que ninguém vem aqui em Atenas de carro, porque estacionamento aqui, essas são avenidas largas, mas dentro da cidade em si mesmo são ruas estreitas, o trânsito chega quase a beirar uma loucura, porque as pessoas, esse é o parlamento grego, onde tem o novo presidente aí, ministro, houve eleições recentemente
e bastante surpresa ganhou o partido que bate de frente com a União Europeia. Então se espera para os próximos anos aí vários conflitos, principalmente com a Alemanha. Os gregos têm um impedimento muito grande com os alemães, principalmente por causa da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler invadiu. Olha, aqui é o museu de arte moderna. Como eu estava falando, olha os guardas que vão fazer a troca. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve bombardeios em Atenas, o que danificou muito os templos, o que existia dos templos, e houve a invasão de Hitler. Hitler tomou Atenas, e então até hoje os gregos eles são ressentidos. Essa rua aqui é a Rua das Embaixadas e dos teatros, dos museus. Tem 4 museus juntos, museus modernos, e tem as embaixadas também. Indo nessa direção aqui, vai para o aeroporto. Todos esses carros amarelos que vocês estão vendo são táxis. Uma coisa que tem que tomar cuidado é aqui pedestres não têm preferência igual na Suíça, que você põe o pé e os carros param. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui é o lado de trás do parlamento, que vai dar no quartel que faz a guarda palaciana. E tem uma história muito interessante sobre essa guarda e sobre os militares que fazem essa guarda. Uma coisa interessante aqui, as ruas não têm árvores, elas têm pé de laranjas e estão carregadinhos ainda, mas dizem que essas laranjas elas não são comestíveis. Aqui é a casa onde hospeda os convidados do parlamento, figuras políticas notórias que vêm para eventos aqui em Atenas. E as laranjas elas não são comestíveis, elas são usadas para culinária, para fazer doce. Aliás, aqui tem um bolo super gostoso, super famoso e é típico da Grécia. É um bolo de laranja guardado numa calda de laranja molhada, uma delícia, muito bom. Aqui é a parte de trás do jardim do parlamento, que se une ao quartel que faz a guarda. Aqui nós estamos chegando no Estádio Olímpico, o estádio mais antigo olímpico do mundo. Aqui foi realizado alguns jogos das Olimpíadas de 2004 e parece que alguma coisa entrou para o livro de recordes do Guinness por ser o estádio olímpico mais antigo e acho que o primeiro estádio olímpico de toda a história das Olimpíadas. Atenas é uma cidade imperdível e eu vim parar aqui por um acaso. Nunca nem tinha planejado vir em Atenas e aí meu marido teve que vir trabalhar aqui e eu aproveitei e vim também. E estou adorando. A cidade é bem abastecida de transporte público e táxis. E o preço dos táxis são bem razoáveis. Eu diria, para mim, para gente que conhece o preço de táxi na Suíça, é baratíssimo. Você paga uma corrida 10 euros, 5 euros. Então eu achei assim uma coisa impressionante. Tipo Madrid. Madrid também eu vivi isso. Tem muito táxi em Madrid e as corridas são bem preços razoáveis. E o transporte público aqui é eficientíssimo. O metrô funciona perfeitamente, os ônibus e os táxis não são caros. Então, qualquer
dificuldade, eventualidade, pode pegar um táxi que ele não vai te arrancar a pele. Igual a gente que é brasileiro tem um medo de táxi. Eu tenho medo de táxi em cidade estranha. Eu tenho muito medo de táxi. Mas engraçado que na Europa eu nunca vivi situações assim e anormais. Aqui na Suíça é muito caro, táxi é caro. Aqui na Suíça táxi é caro. E táxi aqui só numa extrema necessidade mesmo. Em Madrid táxi é barato, agora em Atenas táxi é barato, em Barcelona você pode pegar táxi também, que eu nunca vi, nunca vivi nenhuma situação lá. Agora em São Paulo, por exemplo, eu morro de medo de taxista, no Brasil eu tenho medo de taxista. Porque se você não conhecer o endereço e o trajeto, você vai ficar rodando e depois ele vai te apresentar a conta que ele quiser. Então eu tenho medo de táxi. Olha que linda essa construção, né? Uma construção estilo neoclássico. Eu sou meia neurótica com esse estilo arquitetônico. Não existe nada que me interesse mais em uma cidade que eu não conheço do que as influências arquitetônicas. E porque eu acho que as influências arquitetônicas, elas contam a história do lugar, né? E aqui na Europa você vê muito isso. Porque no Brasil, né, na América, não sei, não conheço a Argentina, não conheço outros países da América do Sul, mas no Brasil, por ser um país muito novo, não tem, embora você veja a influência arquitetônica do Rio de Janeiro comparado muito a Portugal. Olha, aqui é a Biblioteca Municipal e é lindo, tem a escultura da protetora de Atenas, que é a deusa da mitologia grega Atena. E muito lindo. E aqui também tem os pensadores que talvez tenham influenciado na mudança e tudo isso que a gente vive hoje, né? Platão e Sócrates. É uma cidade adorável e linda de se ver, principalmente as grandes avenidas, o estilo arquitetônico, a história. É muito interessante. E a grandeza das construções também, né? Em mármore. E é assim, riquíssimo. Riquíssimo em detalhes, riquíssimo em acabamento. É muito, muito lindo mesmo, muito lindo. Aqui, olha, a gente está chegando em uma praça que nós vamos entrar no bairro dos estrangeiros. Eu depois vou pôr um vídeo que eu desci num ponto e andei no bairro dos estrangeiros, porque é uma outra coisa que me interessa muito. E vou mostrar bastante o que é que rola no bairro dos estrangeiros. O bairro dos estrangeiros aqui são paquistaneses, indianos, turcos. Essa praça chama-se Omônia. E aqui também tem uma parada de metrô. Aqui nessa esquina tem um shopping center, tipo tem na Madrid, se chama o Corte Inglês, aqui se chama Odos, alguma coisa desse tipo. Aqui é o Museu Nacional. Olha, aqui, fugindo, já indo para a periferia, essas construções quadradas
se deu em 1928, quando Atenas sofreu assim um êxodo. Muitos gregos das costas que estavam sendo atacados e foram tomadas várias ilhas, eles fugiram para Atenas, que ainda era o único lugar seguro. Então, de uma leva só, entre 1928 a 1935, Atenas sofreu um crescimento inimaginável, porque foram muitos gregos que vieram fugindo para Atenas. Então a necessidade de construções rápidas, então foi que começou esse estilo mais simples de construção, quadrado, reto e pronto para abrigar a imensa população que veio refugiada para Atenas, correndo das invasões das costas, das invasões das ilhas. Aí assim, você anda pela cidade, aí no meio do nada tem uma igrejinha com um estilo arquitetônico, com uma influência arquitetônica. Olha, aqui é o bairro dos estrangeiros. Olha as ruas, o que tem de antiquário. Eles expõem todos os produtos deles para fora. Ó, as ruas estreitas, parar por aqui é quase impossível. E se vende de tudo, tudo. Você pode encontrar raridade aqui ou coisa que você não vai usar nunca, não vai precisar nunca. É o bairro que eu sempre gosto. Em todos os lugares que eu vou, eu nunca deixo de visitar e nunca deixo de saber onde é que realmente você sente o clima da cidade, onde é que realmente as coisas acontecem, onde você prova vários sabores. Olha, tem mais táxi do que carro privado. E o trânsito assim, desse jeito aqui nas ruas estreitas e movimentadas. Ruas estreitíssimas. Essa região aqui é cheia de antiquários. Você vê coisas aqui fantásticas. Aqui é a Praça Monastirak, monastério, e subindo ali vai para vários sítios arqueológicos. E é aqui onde tudo acontece. Aqui vem os estrangeiros, eles dançam, tocam música. E essa praça aqui também tem que se tomar cuidado, porque uma das recomendações é que tenha cuidado não com assaltos, mas com mão leve, roubos rápidos. E tem uma outra hora que eu quero fazer um vídeo só com os golpes mais comuns aqui na Europa que se utilizam, né, os malandros se utilizam para roubar turistas. Então tem que ter muito cuidado se alguém encosta, se alguém vem te oferecer alguma coisa. Então tem que ter sempre muito cuidado. Eu já fico assim, né? Vem alguém falar comigo, eu já faça a egípcia, que nem diz a minha filha. Eu já ignoro porque eu fico com medo, né? E assim, eu não vou tentar um diálogo, primeiro que eu não falo a língua deles, nem eles falam a minha língua. E segundo, que eu tô ali passeando, então só se for alguém que fale alemão, ou então que eu fiquei impressionada em algumas lojinhas, um monte de gente fala português, mas parece que é típico dos gregos. Eles no comércio eles falam um pouco da língua de todo mundo que vem aqui. Aqui é a Praça Sintagma, a Praça do Parlamento, sempre movimentada, sempre cheia de gente. É uma praça que tem 4 saídas de metrô. De repente, se você pega uma outra saída do metrô, você já não sabe mais onde que você está. Você tem que dar uma boa olhada e ver que você está na mesma praça. Olha, lá atrás está o parlamento e olha o que tem de táxi. Gente, é tão engraçado ouvir grego, às vezes dá a impressão que você pesca alguma palavra em português no meio, mas saber o que significa, se realmente significa, que nem vai ter um sítio arqueológico que eu vou visitar, chama Agora, né?
Sim, agora para nós em português é pronto para já, né? Mas é porque lá tinha um relógio, então agora sim é tempo, né? Então tem muitas palavras parecidas em grego que lembra muito português, mas não sei o significado. Olha a igrejinha agora de frente. Isso aqui é uma igreja anglicana. Aí o ônibus está retornando. Ele dá várias voltas e volta no mesmo lugar. Assim, porque por causa das direções, tem lugar que ele não pode virar, então agora ele vai para outra direção, ele já passou na avenida do outro lado, agora para ir para outra direção ele tem que retornar aqui e para pegar outra direção. E de todo o canto da cidade você vê sítios arqueológicos, vê os monumentos, os templos. E também é para se ver mesmo, porque são coisas gigantescas e inimagináveis, não dá para descrever. Em fotografia não dá para conseguir, a não ser que seja com uma lente muito especial, para conseguir a amplitude, né, a profundidade, a amplitude que é o tamanho dos arcos, são imensos, coisa imensa. Não dá para imaginar como esse povo, né? Eu falei para o meu marido, só podia ser outro povo, não devia ser extraterrestres, e deviam ser muito grandes, porque o gigantesco é tudo muito gigante, é tudo muito grande. Então dá a impressão que realmente isso há quanto 1000 anos atrás, 900, 800 antes de Cristo, 100 antes de Cristo. Então só pode ser outro povo que viveu aqui, não é possível, porque... E outra coisa interessante é que os templos, eles são construídos, eles foram construídos, mas os deuses era igual hoje, deuses imaginários, porque eles imaginavam, eles faziam os templos e imaginavam que os deuses viveriam lá. E a história da mitologia grega é muito interessante, tem vários documentários a respeito, e é algo muito interessante mesmo, e vale a pena quem tem interesse em mitologia grega, quem tem interesse em história antiga, dar uma olhada. Aqui, ó, ele voltou para o bairro dos estrangeiros. Muito legal. Eu vou colocar os vídeos no canal, embora tem muita gente que não se interesse, eu respeito. Eu, por exemplo, mesmo, eu gosto, adoro vídeos de viagens, principalmente se é algum lugar que eu ainda um dia pretendo conhecer, então eu adoro para ver dicas, para conhecer um pouquinho, e é nesse sentido que eu vou colocar os vídeos no canal, mas não vou deixar de estar fazendo vídeo aqui sobre a Suíça quando surgir algum assunto legal. Não, no momento está tudo parado, não tem nada interessante, é inverno, não está nada acontecendo, alguma coisa que eu pensasse, isso vale a pena estar compartilhando o que está acontecendo aqui agora na Suíça, mas não, está tudo meio tranquilo. Então eu vou colocar os vídeos da viagem de Atenas, e serve para quem estiver programando uma viagem, ou que tiver em dúvida não saber para onde, ou saber se vale a pena ou se não vale a pena. Então eu vou estar deixando os vídeos sim, com os lugares de Atenas que eu visitei, e vou estar colocando, e quem tiver interesse, estiver programando, tiver algum sonho, muita gente já me escreveu, que bacana, meu sonho é conhecer a Grécia. Eu posso dizer uma coisa, que na Grécia se come feito Deus.
Não sei se Deus come, mas se Deus comer, se come como Deus. Eu e o meu marido, a gente utiliza-se de um app que chama o TripAdvisor, e nós nunca tivemos uma sorte de se dar mal, de ir em restaurante que a comida não fosse boa ou qualquer coisa desse tipo. Porque esse sistema você busca e no lugar mais próximo onde você está, ele te dá dicas. E o melhor, ele te dá dicas e dicas de pessoas que foram lá. Então dá dica de atendimento, dá dica do preço, dá dica da qualidade da comida. Então é um serviço que eu utilizo muito, e assim como eu utilizo, eu também faço a minha parte. Toda vez que eu vou em um restaurante que eu gosto, que é legal, que é bacana, comida boa, assim, eu ponho a minha opinião lá, porque é para servir para outras pessoas. E dessa forma, em todos os lugares turísticos que a gente vai, a gente se utiliza e a gente dá sempre muito certo, muito certo. A gente come. Aqui nós comemos maravilhosamente bem. Para a Europa, preço razoável. Assim, em muitos casos, para mim que moro na Suíça e que é caríssimo, então no meu caso, assim, bem barato mesmo. E olha, comemos bem. O hotel também, preço muito bom. Táxi barato. Serviço de transporte público perfeito. Assim, só faltou um pouco de bom tempo, né? Mas também nessa época do ano, agora é inverno, então não tem que reclamar, né? Já sabia, estava vindo, foi por um acaso, vim no inverno e sabia que ia ser assim. E aí, o preço desse ônibus também, o bus, 13 euros, não sei se em temporada aumenta, 13 euros para 24 horas, para 2 dias, é baratíssimo. E você conhece toda a cidade e ainda com direitos de inscrição histórica na sua língua. E são 2 bus, esse o vermelho e tem um outro azul. O outro azul vai até o cais do porto de Atenas, que fica em Pireus, que é nos arredores de Atenas, que inclusive lá onde nós estamos hospedados, e o nosso hotel é lá, porque o meu marido tem que pegar um barco todo dia para ir trabalhar em uma ilha, então nós procuramos um hotel mais próximo possível do porto. Uma coisa triste aqui em Atenas que eu achei é a sujeira nas paredes de toda a cidade. Quer dizer, parece que é uma praga do mundo moderno, né? Os pichadores em toda a cidade, nos monumentos, no Parque Olímpico. É uma tristeza, porque obras tão grandes, tão significativas, sujadas. Olha, o trânsito é terrível. A pessoa deixa o carro no meio da rua e vai fazer o que ela tem para fazer. Ela encontrou o lugar para estacionar, ela deixa o carro no meio da rua, acende o pisca-alerta e deixa o carro no meio da rua, e o outro fica lá atrás parado esperando, então até dá a oportunidade de ultrapassar e seguir em frente. O trânsito aqui eu achei bastante, assim, nesse sentido, caótico, e tem que ter muito cuidado para atravessar as ruas, porque aqui pedestre não tem vez e também não respeita sinais. Os carros não respeitam os pedestres também não respeitam os carros. Não atravessam na faixa, não atravessam o sinal vermelho. Assim, bem. Outra coisa que eu me lembrei nesse quarteirão aqui, me lembrou muito São Paulo. Assim, bem ali aquela região do centrão, da região de compra da 25 de maio, como chama a rua lá de São Paulo, aquela região ali do mercado municipal, lembrou bastante a região de São Paulo.
onde você encontra tudo. E aqui é igualzinho. Os gregos não são diferentes. Quer dizer, esse bairro aqui não tem poucos gregos na realidade, é mais estrangeiros. E é super movimentado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui no bus de Atenas, grátis para vocês. Vocês não precisaram nem ir em Atenas, não precisaram nem atravessar o oceano para ver Atenas. Olha, tá vendo Atenas aí do sofá de casa, hein? Que maravilha, hein? E eu vivi tudo isso e com um imenso prazer estou compartilhando com vocês. E espero que vocês gostem, e eu desejo para alguém que um dia pretenda vir, que venha mesmo, porque viajar é tudo de bom, é maravilhoso viajar, é maravilhoso conhecer outras culturas, é maravilhoso ver como as pessoas vivem em outros lugares, e tem que sair do lugar mesmo, tem que viajar para abrir a cabeça e ver o quanto o mundo é grande, grande, e como as pessoas também são iguais a nós, em todos os lugares do mundo. É isso. Um beijão imenso e até o próximo vídeo da minha aventura em Atenas, na Grécia. Um beijão para todo mundo. Tchau!